Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar com vocês a respeito das mudanças que o Conselho Federal de Medicina propôs e determinou quanto ao detalhamento e regulamentação da ação médica que é realizada por o médico na condição de auditor. Vocês sabem que nós estamos assistindo recentemente a uma restrição à nossa atividade, que é feito com negativas persistentemente realizadas quando você faz um pedido de autorização para realizar procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos. Existe toda uma burocracia que equivale a uma indústria do não. Muito dinheiro passou de mãos nos últimos meses, principalmente nesse último ano, dando um grande lucro para todas as empresas que intermediam o, o trabalho médico. E veio no início do mês de novembro, dia 4, há pouco menos de um mês atrás, uma resolução do Conselho Federal de Medicina que veio regrar a atividade do médico auditor. Então, hoje nós vamos conversar, nós vamos assim apresentar o que diz essa resolução. O doutor Jonathan Watanabe vai detalhar o que foi publicado pelo Conselho Federal de Medicina e depois nós vamos falar sobre a repercussão de representantes de outros setores e representantes de médicos e dos patrocinadores. Por favor, doutor Jonathan, queira começar a, a sua apresentação. Boa noite a todos. Obrigado, doutor José Osvaldo. Então, vamos dar início, então, à nossa conversa, né, nossa discussão a respeito dessa resolução recém-publicada pelo Conselho Federal de Medicina. Aumenta um pouquinho o som, Jonathan. Perfeito, assim está melhor? Ainda está baixo. Agora melhorou? Ok. O senhor me ouve melhor agora? Melhor, João. Tudo bem. Só confirmando, todos estão visualizando o compartilhamento da tela? Sim, Bom, então, boa noite. Meu nome é Jonathan, sou atual fellow, né, de neurocirurgia funcional pelo AC Camargo Cancer Center, sob a coordenação do Dr. José Osvaldo de Oliveira. Eu e minha colega Marina vamos falar um pouquinho nessa apresentação e, posteriormente, nossa colega Daiane, também fellow nessa mesma especialidade, vai comentar um pouco sobre os desdobramentos, como o Dr. José Osvaldo já nos introduziu. Bom, sobre então a auditoria médica da resolução do CFM de número 1614 de 2001, a atual resolução de 2448 deste corrente ano. Os objetivos, então, da aula são, basicamente, revisar o modelo anterior de como se processava a auditoria médica baseada nessa resolução de 2021, apresentando alguns pontos desta nova, de número 2448, e como que ocorre, e o que as operadoras, então, os outros órgãos que estão abaixo, né, da Agência Nacional de Saúde Suplementar responderam após a publicação, então, desta nova resolução. Então, por que falar de auditoria médica nesse momento?
Como o Dr. José Oswaldo já introduziu, a gente tem uma crescente indústria do não. O que seria isso? Seria basicamente o crescimento de conflitos entre médicos assistentes e operadoras, com glosas negativas, autorizações tardias, a ocorrência, nesse sentido, de maior judicialização das relações médico-paciente, planos de saúde. E essa publicação, então, né, de número 2448, entrando em vigência a partir da data da sua publicação, revogando a resolução prévia. Houve uma reação imediata do setor de saúde suplementar que veremos mais a seguir. Um pouco da linha do tempo, um pouco da linha do tempo normativa, então, da evolução de como se transcorreu esse processo. Em 2001, a resolução, então, de número 1614, citava a disciplina da atuação do médico auditor e das empresas de auditoria. De 2010 a 2016, houve a consolidação da regulação de saúde suplementar pela ANS. Em 2016, houve a resolução de número 2147 do nosso conselho, né? Então, definindo deveres do diretor técnico que também posteriormente foram modificados. E, finalmente, neste ano, então, o conselho atualizou e sistematizou como a auditoria médica deve funcionar e também os papéis, do diretor técnico. Bom, então, em relação ao conceito de auditoria médica, o antes e o agora. Na resolução prévia, o foco era no controle e avaliação de recursos e procedimentos com ênfase no sigilo, enquanto que na atual temos a auditoria como análise técnica qualificada de atos, processos e procedimentos. Ela reafirma de que a auditoria é um ato privativo do médico, se embasando na lei do ato médico, e traz também o vínculo explícito com diretrizes clínicas, protocolos e medicina baseada em evidência. Então, o escopo dessa nova resolução é a definição de competências, direitos e deveres do médico auditor, do médico assistente e do diretor técnico. Abrange a auditoria de procedimentos adotados, recursos e insumos solicitados ou utilizados, inclui a identificação de falhas identificação de falhas e inconformidades assistenciais, administrativas e éticas, e aplica-se a serviços públicos e privados, incluindo a saúde suplementar e também do SUS. Um principal ponto de mudança que a gente verifica nessa nova resolução é a respeito da auditoria remota, que muitos de nós já estamos acostumados a ocorrer quando existe uma primeira negativa, mas então agora uma melhor definição de como essa auditoria deve ocorrer e principalmente em relação à presença do exame presencial. Como isso vai, como isso se transcorre? Então, em caso de divergência insuperável entre o auditor e o médico assistente, exige-se o exame presencial do paciente, desde que haja concordância, consentimento, então, do nosso paciente. A nova resolução veda expressamente a auditoria médica remota em situações de divergência insuperável, e esse ponto entra em potencial conflito com a prática de juntas médicas e auditorias exclusivamente remotas, ou até mesmo em empresas terceirizadas, que vemos que muitas vezes tentam fazer a conversa, né, a conexão entre o médico assistente e a operadora frente à autorização ou não do procedimento. Bem, então, qual é a relação entre médico, auditor e o médico assistente? A validade da auditoria depende do contato direto entre auditor e médico assistente. Esse contato pode ser por qualquer meio de comunicação, desde que adequadamente registrado. Então, em alguns casos, previamente era questão de e-mails e tudo mais, eventualmente, desde que respeitado a privacidade dos dados do paciente, respeitando sempre a LGPD, as plataformas digitais de comunicação podem ser utilizadas para maior praticidade e velocidade de comunicação entre as partes. Contudo, é vedada a intermediação de terceiros na comunicação técnico-assistencial entre auditores e assistentes, que é o que estávamos comentando agora há pouco.
Registros devem ser acessíveis a auditores, médicos assistentes, pacientes e seus representantes legais. Aqui que a gente frisa a questão da transparência e não a questão do sigilo, em que havia muito em relação à resolução previamente vigente de 2021. Então, quais são os limites de atuação do médico auditor? Ele não pode interferir ou modificar a conduta terapêutica quando a indicação estiver de acordo com as diretrizes clínicas. Não pode impor técnicas cirúrgicas, materiais ou insumos diferentes daqueles indicados pelo médico assistente. É vedada a glose de procedimentos previamente autorizados e comprovadamente realizados. E deve atuar com ética, imparcialidade, autonomia e capacidade técnica compatível com o caso. Então, alguns pontos, né, que a gente cita: sigilo, remuneração e conflitos de interesse. O médico auditor está sujeito ao mesmo dever de sigilo profissional do médico assistente. Informações obtidas na auditoria não podem ser divulgadas fora dos limites éticos e legais. É vedada a remuneração do auditor vinculada ao volume ou ao valor de glosas efetuadas. A resolução estende essa vedação também para a organização, responsabilizando o diretor técnico por coibir tais práticas. Desse modo, então, a gente tem o papel do diretor técnico, que deve garantir condições estruturais e organizacionais para a atuação da auditoria médica. Ele deve assegurar que glosas sejam formalmente descritas e justificadas com a resposta do médico assistente. Não pode permitir sistema de remuneração de auditores vinculados à glosa e ele também deve impedir codificações próprias que distorçam atus ou associem códigos de forma unilateral. Na sequência, então, vou passar a palavra para a nossa colega, a doutora Marina, que vai dar continuidade na apresentação. Parece que ela está tendo uma dificuldade com a questão do áudio. Deixa eu tentar. Marina? Boa noite a todos. Conseguem me ouvir? Sim. Então, peço desculpas. Eu estava tentando tirar o áudio, deixar o áudio ativo, mas ficou a mensagem dizendo que o host não me permitia. Mas agora eu consegui falar e vamos dar seguimento à apresentação. Então, o Jonathan já expôs um pouco sobre a resolução, falou muito bem sobre esses detalhes, e eu vou continuar para a gente poder fechar essa parte da nossa aula. Falando um pouco sobre os programas de acreditação e qualidade. A resolução, ela esclarece que os programas de acreditação de operadoras, elas não configuram auditoria médica. A acreditação, ela visa garantir qualidade e segurança, mas isso tudo numa visão macro, numa visão institucional. Já a auditoria médica, ela tem ênfase em análise de casos ou processos específicos, então seria mais individualizado. Com isso, os indicadores de acreditação não podem ser usados para interferir na conduta assistencial. Esses programas não podem fundamentar glosas negativas de cobertura ou mesmo rebaixamento de honorários. E a avaliação de qualidade não substitui a análise clínica individual do paciente, que isso é um ponto muito importante trazido pela nova resolução. Pode passar, Jonathan, por favor. E quais seriam os direitos e deveres do médico assistente? O médico assistente, ele tem o direito de estabelecer a melhor conduta terapêutica para o seu paciente, sempre dentro de diretrizes e da cobertura vigente disponível. Segundo, o direito de ser comunicado sobre o exame presencial do paciente pelo auditor e até mesmo acompanhar esse exame, acompanhar o auto, se desejar. O dever de responder às solicitações do auditor
com presteza e fundamentação técnica. E, por fim, o dever de registrar adequadamente a indicação, o raciocínio clínico que ele utilizou e a execução dos procedimentos. Então, com isso, a resolução ela enfatiza a proteção da autonomia do médico, mas ela também cobra a responsabilidade de uma documentação. Então, o registro ruim, ela enfraquece a defesa do médico frente a uma auditoria que esteja em juízo, mostrando a necessidade do médico sempre registrar de forma correta, seja o prontuário, seja essa documentação, para levar para essa auditoria nessa nova resolução, tá certo? E com relação à vigência, conflitos, normativas e práticas. A resolução de 2025, ela entra em vigor já na data da sua publicação, revogando imediatamente, sem nenhum tempo hábil para sua mudança com relação à resolução de 2001. E aí que entra as operadoras alegando uma insegurança jurídica por ausência desse período de adaptação. Na prática, médicos, auditores e diretores técnicos, eles precisam se ajustar rapidamente ao novo contexto. Então, as instituições, elas devem revisar os seus protocolos internos, os contratos com os auditores e esses fluxos de comunicação, para garantir que a resolução seja seguida e de forma rápida, porque não teve esse período de adaptação, que é o que as operadoras elas estão criticando. Pode passar? E quais seriam os impactos para o médico assistente? Com a nova resolução, o médico ele tem maior respaldo normativo para recusar interferência indevida na conduta terapêutica. Ele tem uma base formal para contestar glosas de procedimentos que antes tinham sido autorizados e agora foram contestados. A necessidade de registro minucioso do raciocínio clínico e das indicações terapêuticas, que fala que surge aquele ponto que eu falei de documentar. O médico ele é responsável por uma boa documentação e registrar tudo para garantir sua defesa. E o reforço da importância de dialogar e documentar o contrato com o médico auditor. Ele pode, inclusive, acompanhar o exame que o paciente vai ser submetido pelo esse médico auditor. Isso acaba sendo muito importante, principalmente em cirurgias mais complexas. Nós, na funcional, temos os implantes de bomba, as cordotomias, que acabam sendo difíceis de serem aprovados. Com a nova resolução, com tudo documentado, com o acompanhamento do exame médico, isso pode ter um impacto bastante significativo para o médico assistente. Com relação ao médico auditor, quais seriam os impactos práticos? Então, eu estou aqui trazendo 4 pontos principais. A obrigação de fundamentar divergências em avaliação clínica, não apenas em protocolos administrativos. A limitação de interferir em conduta quando essas condutas estarem alinhadas com as diretrizes e coberturas vigentes. Uma maior exposição ética e jurídica em caso de glosas indevidas ou negativas sem ter examinado o paciente. E a necessidade de atualização constante com relação às diretrizes clínicas e medicina baseada em evidências. Então, o pessoal acha, isso vai ser prejudicial ao médico auditor. Não, vai trazer benefícios, porque se o médico for ético e correto, ele vai ser beneficiado e não vai poder ser mais influenciado com relação a condutas financeiras que as empresas podem trazer com relação a esse médico auditor. Então, só agora comparando um pouco como era em 2001 e como ficou agora em 2025, trazendo 4 pontos essenciais com relação à natureza da auditoria. Em 2001, eu tinha um controle de procedimentos e recursos, com foco em registro e sigilo. A nova resolução, ela tem uma análise técnica qualificada de atos e processos, sendo o ato privativo do médico. O exame do paciente, que em 2021 o exame presencial era facultativo e pouco detalhado na norma, atualmente eu tenho um exame presencial obrigatório e o que veda a auditoria remota nesse novo contexto. Com relação ao poder de interferência, vedava autorizar, vetar ou modificar a conduta, salvo em benefício indiscutível ao paciente, e atualmente proíbe interferir quando a conduta ela vai seguir diretrizes e a cobertura, vedando a glosa de ato previamente autorizado. O papel do diretor técnico, em 2001, era garantir condições básicas para a atuação da auditoria
e o acesso a documentos. Atualmente, agora em 2025, o diretor técnico ele é responsável por glosas transparentes, vedação de remuneração por glosa e bloqueio de distorção da TUS. Então, com essa nova resolução, eu tenho mais ênfase na avaliação clínica, na autonomia do médico assistente e na responsabilidade institucional do diretor técnico, trazendo um benefício para essa área. Por fim, conclusões e mensagens finais que queremos trazer com essa apresentação. A resolução nova, ela redesenha a auditoria médica, reforçando a autonomia do médico assistente. Ela limita a interferência da auditoria quando a cobertura está alinhada à evidência científica e à cobertura vigente. Acaba criando barreiras explícitas a glosas indevidas e a auditoria puramente remota em casos complexos. A indústria do não acaba tendo um grande impacto com essa nova resolução. E é importante a gente conhecer a norma de ferramenta de proteção para o médico, para o paciente e para a qualidade assistencial. Com isso, eu e o Jonathan, nossa equipe, convida os colegas a lerem a íntegra o texto e poderem discutir, porque isso tudo acaba tendo uma mudança cultural na relação com a auditoria, trazendo benefícios para nós, como médico assistentes e como solicitadores de procedimentos para o paciente, visando a melhoria do atendimento que prestamos aos nossos pacientes. As referências utilizadas foram essas. Queremos agradecer pela oportunidade de falar um pouco sobre esse tema tão atual e tão recente agora na nossa resolução. Muito obrigada. Eu vou finalizar então o Muito bem, agora compartilhamento nós vamos dessa. chamar a doutora Daiane, que vai falar sobre as repercussões nesse mercado, que é um mercado que até pouco tempo só visava a saúde financeira dos intermediários e não a saúde propriamente do nosso doente, principalmente aquele que sofre de dor e necessita da mitigação desse desconforto. Por favor, doutora Daiane. Deixa eu voltar aqui para a tela. Bom, boa noite a todos. Acho que não tá aparecendo só. Bom, boa noite a todos. Então, eu vou seguir aqui para vocês falando sobre a repercussão dessa resolução 2448 desse ano. Primeiro, né, a gente tem... Desculpa. Primeiro, a gente tem o contexto, então, da mobilização das entidades do plano de saúde. Então, quem que se manifestou em relação à carta do CFM, né? As 4 principais entidades representativas do setor de saúde suplementar, eles fizeram um ofício. Então, a Abrange, a Fena Saúde, a Unimed do Brasil e a Unidas. E qual foi o tom desse ofício que essas operadoras fizeram? Primeiro, já no primeiro parágrafo, solicitaram a suspensão imediata da resolução e pediram isso com urgência para o CFM. Eles alegaram conflitos jurídicos, argumentando principalmente as decisões do STF, uma ação direta 1234, que fala justamente sobre o trabalho multiprofissional, e as normas da ANS, justamente para buscar o amparo legal para contestar a norma. O impacto operacional que isso iria gerar para as operadoras de saúde, destacando principalmente o impacto financeiro, especialmente pensando na auditoria remota atual, que não poderia mais ser continuada, e a falta de participação, principalmente social, no processo de elaboração da resolução em si. Então, aqui o ponto crítico das operadoras foi justamente a necessidade desse exame presencial. E por que essa resistência? Elas afirmam que a auditoria ela pode sim ser feita sem o exame presencial. Então, isso acaba indo contra a resolução, que exige justamente o exame físico
do paciente por parte do auditor, quando houver essa discordância entre auditor e médico assistente. Então, esse é um dos pontos principais aí que ameaça o modelo atual, principalmente porque acaba aumentando significativamente os custos das operadoras, reduz, né, o volume de glosas, porque isso vai gerar um custo maior, impede aquelas negativas sequenciais e devolve a autonomia para o médico assistente. Então, por que a resolução ela incomoda tanto as operadoras? Porque proíbe esses parceiristas, então os médicos auditores, não só médicos, né, mas os auditores contratados pelas operadoras, restringe essa auditoria remota, impede as glosas pós-autorização, então o paciente que realizou o procedimento após realizado ele não pode mais ser glosado, elimina aqueles relatórios que acabavam sendo feitos, né? Diversos relatórios a partir das negativas prévias, então isso é eliminado, já que a gente tem um contato então direto do auditor e o médico assistente, e restringe os manuais internos, ou seja, aqueles protocolos criados pelas próprias operadoras em relação à autorização ou não dos exames. E quais foram as posições das entidades médicas? Então, coloquei aqui na íntegra as cartas, né, mas vou falar rapidamente sobre algumas delas. A primeira é a Sociedade Brasileira de Auditoria Médica. Ela recebeu o ofício do CFM com cautela em si, então preocupada principalmente com a mudança da atuação prática dos auditores, a necessidade de preservar a autonomia técnica e um possível aumento da judicialização. Então, não que haja hostilidade quanto à carta do CFM, mas só essa cautela em si a partir dessa mudança. A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia também se manifestou, principalmente apoiando a resolução. Então, ela destaca que a norma ela equaliza a relação entre o assistente e o auditor, combate essas distorções históricas anteriormente medidas, né? Garante a avaliação por um profissional habilitado e corrige os abusos que acabavam prejudicando os médicos e os pacientes. A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia também divulgou uma nota de apoio, principalmente fortalecendo os 4 princípios, né, da autonomia médica, da segurança do paciente, da responsabilidade técnica, ou seja, atos por profissionais habilitados, aí enfatizando o ato médico, e a qualidade assistencial, principalmente alinhando a ética e as boas práticas. E aqui, eu acho que de todas assim que se manifestaram, a ANDES, a Aliança Nacional de Defesa da Ética na Saúde Suplementar, foi a mais enfática, a mais profunda aí na sua carta, em que ela explicita que a resolução do CFM ela não cria novos poderes, ela só reafirma princípios básicos. Então, que o argumento que as operadoras estavam tendo é que elas desconsideram que os danos concretos não surgiram do exercício regular da medicina, mas do modelo em si da auditoria que acabou se consolidando. E ele coloca, inclusive, que os casos de agravamento clínico e óbitos evitáveis registrados nos últimos anos não são acidentes estatísticos. A ANS, ela também emitiu uma nota, principalmente que tomou conhecimento com surpresa e preocupação em relação à publicação do CFM, que interfere diretamente no marco regulatório do setor de saúde suplementar. A ANS, então, ela coloca que ela está acompanhando, né, a resolução e confia na possibilidade de uma solução cordial, mas também explicita que, se necessário, buscará meios legais para garantir o respeito à prerrogativa regulatória nos termos da Lei 9.961 do ano 2000, em que é uma lei que cria a ANS, né? Ela define as competências e estabelece as regras para fiscalização e regulação dos planos de saúde e dá o poder normativo à ANS para criar resoluções. Mas é importante aqui enfatizar que a ANS ela tem relação com a parte da operadora em si e o CFM em relação ao auto médico. O COFEM é outro que também emitiu uma nota pedindo
para suspender a resolução do CFM. Então, essa autarquia ela afirma que essa norma do CFM ela acaba invadindo as competências legais da enfermagem, principalmente pensando na interrupção dos serviços e impedir que os enfermeiros auditores continuem exercendo as funções, que é historicamente multiprofissional, e enfatiza que existem no país só 828 médicos auditores certificados. Então, diante de uma demanda muito maior, que eles colocaram aqui em torno de 5 mil, e que esse déficit de aproximadamente 80% tornaria inviável o cumprimento da norma. Então, o que está realmente em jogo, né? O modelo atual das operadoras, ou seja, o que eles querem? Uma auditoria predominantemente remota, administrativa, uso extensivo dos parceiristas não vinculados ao caso, ou seja, os auditores contratados aí pelas operadoras, a possibilidade das glosas pós-autorização e as exigências burocráticas e protocolos internos, ou seja, os protocolos criados pelas próprias operadoras. Qual que é a consequência de tudo isso? Manter as negativas das solicitações, os atrasos e a possibilidade de agravamento clínico do paciente. Qual que é a proposta da resolução do CFM? É exigir o exame presencial obrigatório em caso de divergência, auditoria exclusivamente por médico habilitado e capacitado, em contato direto entre auditor e médico assistente, a eliminação de intermediários e parceiristas remotos e as decisões baseadas em critérios técnicos e evidência científica, ou seja, qual que é o objetivo? A autonomia médica, a segurança do paciente e a qualidade assistencial. E aí eu abro a discussão para a gente poder falar mais um pouco sobre. Colegas podem escrever no chat, assim fica a pergunta documentada e pode perguntar para qualquer um dos palestrantes de hoje, por favor. Nossa reunião, ela não é muito demorada. Na verdade, a gente queria comunicar essa resolução recente do Conselho Federal de Medicina e nós vamos depois deixar a resolução no nosso sítio eletrônico da Sociedade Brasileira de Médicos da Dor, para todos poderem, e nós vamos deixar também vamos dizer, essa gravação para vocês, se vocês, para vocês assim tirarem dúvidas, né? Mas eu acho que nós vamos aprender um pouco a como lidar com essas mudanças, porque de fato eu tive doentes idosos que ficaram internados e sedados com dor até liberar com 21 dias, durante 21 dias o paciente o paciente internado com dores e sedados. Eu pensei que o paciente nem ia recuperar a cognição plena quando levantasse e suspendesse a medicação. Quer dizer, e depois que operou, 1, 2 dias depois já estava de alta. Quer dizer, a gente vê muitos doentes sofrendo sem necessidade, na área da dor, principalmente, mas em outros temas que só são controversos para quem quer economizar o gasto, mas não para quem quer realmente tratar o paciente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, se não quiser escrever no nosso chat, pode falar diretamente. Peça. Eu acho que interessante vai ser
entender como vai ser todo esse desdobramento, né? Procurei até se teve uma nova aí conversa entre as operadoras e o CFM, mas não tem nenhuma nota a mais aí emitida. Mas justamente entender esse processo aí novo que está surgindo, né? Quem que está quem que tá querendo falar aqui? Osvaldo, Pois não. boa noite, Osvaldo. Pode falar. Essa resolução, né, é uma modificação, né, importante, mas em termos práticos, né, ontem eu recebi uma negativa, né, essa negativa é propondo uma junta médica, com 4 médicos fora do estado do paciente, né, que é Rio de Janeiro, veio proposta de médico de Santa Catarina, São Paulo, o médico auditor que negou, é, sem nada de descrição, ele não fez o motivo baseado em evidência por que que ele negou os Você códigos. faça uma denúncia, olha, você faça uma Não, 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 denúncia olha só, isso para o. aconteceu ontem. Sim, mas Ontem. o correto é o seguinte: Eu faça uma respondi já. denúncia ao Conselho Regional de Medicina, identificando esse colega que assinou e datou. A outra coisa, ofereça a ele que ele pode examinar o paciente, né, e que você gostaria de estar presente. E, e, e você dá o prazo, o procedimento está marcado para dia tal, você, entendeu? Você que Entendi. comanda agora. Se a conduta tá dentro É, da tem uma lógica e está baseada em evidências, tudo, você pode fazer e ele não pode, ele tem que confirmar que ele não está autorizando depois que ele examinar, né? Oswaldo, é porque realmente, né? Eu fiz isso, eu justifiquei, eu respondi mostrando a nova norma, onde é que ele estava errado, né? Ah, E, tá. e respondi já, né? Já respondi por e-mail e tal, mas eu vejo que, por mais que seja benéfico, né? A resolução, ótima resolução, né? Excelente, né, para gente, eles estão no modo antigo ainda, entendeu? E isso vai ser uma luta grande aí, né? Ainda mais essa observação aí da ANS que ficou preocupada em relação ao fato, né? Então, existem vários colegas auditores que já foram acionados pelo Conselho Federal de Medicina, pelo CRM, e foram sancionados. Tem vários tipos de punição, porque eles extrapolaram os seus deveres e, e estavam prejudicando o doente, né? Então, já existe uma. Agora, com a regulamentação, ficou mais fácil você pegar e solicitar. Tá joia, eu vou tentar aqui, vamos continuar na luta sempre, né? É, boa sorte para todos, né? Jonathan, você quer responder aqui a pergunta? O Pedro Guerra, ele pergunta: o primeiro médico do convênio já precisa de avaliação presencial ou somente após composição da junta? Acho que a composição da junta ficou sob júri. Na verdade, não é para ter junta, né? Como é que ficou a resolução? Bom, do que. Boa noite. Então, na verdade, o que a gente vê a partir dessa resolução, né, dessa nova resolução, é que a gente faz a solicitação. Caso haja um questionamento, né, vamos considerar que esteja andando nos conformes de que seja um médico auditor ali do outro lado, fazendo uma contraposição. Por exemplo, ah, não questionando a técnica, alguma coisa, mas perguntando alguma dúvida do porquê foi optado por aquela conduta ou não. Então, o médico assistente tem o direito dessa tréplica, né? E caso haja o embate no sentido de
não não existir aí um denominador comum para que haja resolução do problema, então aí sim tem a questão da solicitação, né, da perícia presencial, desde, claro, respeitando, né, com a autorização do paciente, e também a gente tem a prerrogativa, né, então, a partir dessa resolução, de acompanhar, se assim a gente desejar, como é que vai ser feita essa perícia. Então, seria mais ou menos nesse sentido. Tá certo. Mais alguma questão? Alguém quer falar? Acho que Boa noite, né, todos. Acho que só trazer um pouco isso concluindo o que o Jonathan falou mesmo, que não é obrigatório automaticamente na primeira consulta, ou digamos assim, no primeiro médico do convênio. Só tem essa avaliação presencial apenas se houver uma divergência com relação à conduta entre o médico assistente e o auditor. E o próprio médico assistente, ele pode acompanhar esse exame e pode estar dando sua autonomia com relação a sua conduta. Agradeço também ao Dr. Zé Osvaldo, em nome dos meus colegas, por poder estar aqui participando dessa discussão. Bom, eu acho que nós vamos ter que exercer eh, essa, essa nova regulamentação em benefício do nosso doente e da boa prática. Então, vai ser um exercício, nós vamos estar aprendendo e eles vão se adaptar. Mas não se esqueçam, o médico auditor, ele não é um médico do doente, ele é um médico do intermediário, né? E isso tem que ser avisado para o paciente. E o paciente ele tem que concordar que ele seja examinado por esse auditor, né? E eu acho que a gente vai. Eu acho que é uma posição diferente. Depois de anos, foi a primeira vez que eu vejo os patrocinadores, as instituições de convênio, plano de saúde, seguro médico, receberem um revés, né? Eu acho que foi um revés. Nós que estamos ainda lutando por uma profissão tão nobre e tão importante como uma profissão médica, que nós estamos assistindo uma deterioração progressiva da nossa profissão, né? E que nos magoa, porque a grande maioria de nós temos orgulho de exercer a profissão médica. Então, quando a gente vê a nossa profissão declinando de importância dentre as demais profissões e nos cerceando o exercício pleno da nossa atividade, essa resolução veio dar um alento, embora seja temporário, é um alento para todos nós. Justamente, professor. A Biane falou, boa noite. Então, cada composição que recebemos, iremos rebater com a nova normativa. Sim, nós temos o direito de usar essa, essa disposição, essa nova normativa, que é a que revogou as outras. Quer dizer, não tem discussão, é aquela lá. Você vê se o caso do seu doente, o caso que você indicou, ela ela está bem respaldada e de acordo com a nova norma, eles têm que se adaptar e ver o que eles conseguem fazer, porque você tem que ser mesmo a pessoa que vai defender o seu doente. É, é interessante também, né, só complementando o Dr. Oswaldo, que a resolução, quando você tem uma negativa, primeiro, que não dá para ter uma negativa automática. Primeiro, e se isso ocorrer, você pode exigir, com base nessa resolução do CFM nova,
um diálogo direto com o auditor. Aí que ela fundamenta isso, né? Para aí ele poder avaliar o paciente em si. Certo. Alguém mais quer falar? Ou quer se manifestar? Bom, então, queria agradecer a todos que estão participando dessa apresentação e convidar para as próximas reuniões da Sociedade Brasileira de Médicos da Dor. E quem ainda não é sócio, convido que se filie, que se associe. Um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigada, gente. Boa Obrigado a noite. todos. E Abraço, boa noite. Tchau, tchau.